Um circuito que foi banido pela Fórmula 1, que já fez vítimas, várias. Um templo sagrado, porém mortal. Pilotos, fãs e entusiastas já flertaram com tragédias, muitas vezes nesse icônico circuito. Ele é tão perigoso que foi proibido de se ter uma corrida de Fórmula 1. Mas por quê? Porque um dos circuitos mais famosos foi retirado do calendário. Vamos a fundo em um circuito experimento que surgiu há quase 100 anos, considerado o Coliseu do automobilismo, conhecido como o Inferno Verde, o circuito mais mortal desse planeta. Bom, mas para contar essa história desse local lendário do automobilismo, a gente precisa basicamente voltar 100 anos atrás aí na história. Época em que a Alemanha estava se tornando uma potência em termos de automóveis em níveis globais. Em 1904 foi o ano em que esse templo recebeu a primeira corrida da Copa da Alemanha e ela foi vencida por um francês que dirigia um carro francês, o que não era uma coisa fácil de se engolir. Aquilo na verdade era uma vergonha para a Alemanha. E foi aí que os alemães se deram conta de que enquanto os franceses e ingleses tivessem um local para testar seus carros, eles estariam sempre atrás nessa competição. E para evitar que esse baita constrangimento acontecesse novamente, tiveram a ideia de criar um circuito nas montanhas Eifel, dedicado exclusivamente para testar carros das fabricantes alemãs, um lugar perfeito ali para eles testarem e incrementarem suas máquinas de velocidade. Mas o plano não saiu como planejado. Eles tiveram na verdade uma grande surpresa e negativa, tiveram que parar o plano, já que a Primeira Guerra Mundial estava acontecendo. E a gente sabe como foi isso para a Alemanha. Em 1920, a economia alemã estava em seu mais baixo nível, com a taxa de desemprego lá em cima e uma moeda que não valia nada. Então você acha que eles iriam mesmo montar uma pista para testar carros? Bom, aí você pensa que não. Com essa certeza, não era uma prioridade para a galera naquele momento. Mas é aí que você se engana, porque um circuito de corrida era exatamente o que a Alemanha precisava naquela época, apesar de não parecer. O país ainda era forte na indústria automobilística e um circuito de corrida de última geração seria perfeito para terem cada vez mais inovações nos seus veículos. Isso sem falar que um circuito no tamanho que eles planejavam ia precisar de muitos trabalhadores, ou seja, mais empregos. Além de tudo isso, a Alemanha ia conseguir receber pilotos do mundo todo em uma pista de corrida, uma ideia genial para se unir à comunidade esportiva mundial. Foi então que na década de 20, o Allgemeine Deutsche Automobil Club, junto com o prefeito da colônia, concordaram com o... E foi assim que poucos anos depois nasceu o circuito de Nürburgring. Em sua forma original ele tinha dois layouts de pista, tinha o Nordschleife, que basicamente era a parte norte, e o Südschleife, que era a parte sul. A parte norte tinha o comprimento de cerca de 22 km e 81 metros, e a parte sul era um pouco menor, tinha cerca de 7 km e 72 metros. Mas aí tinha outro detalhe, as partes se conectavam, criando uma pista completa de 28 km e 31 metros, e essa parte era conhecida como Gesamtstrecke. Ela tinha cerca de 180 curvas. A velocidade, o quanto você conseguisse alcançar, mas ninguém imaginava o quão trágico e traiçoeiro eram aquelas curvas. E a vista? Bom, o lugar do circuito ficava localizado em volta do Nürburgring Castle, entre as montanhas Eifel. A pista curvava e acompanhava a paisagem, o negócio era lindo demais. Mas esse era aquele tipo de circuito que colocava à prova todos os aspectos dos carros e também dos pilotos, separava os verdadeiros pilotos daqueles que estavam ali só pelo status. Mas voltando, todo mundo estava de olho no que os alemães estavam aprontando pelo mundo automotivo, e depois de verem esse circuito, o layout da pista, imediatamente decidiram transformar a pista em um circuito de grande prêmio. Mas o que eles não sabiam é que esse não seria apenas um circuito, esse se tornaria o circuito de grandes prêmios mais perigoso do mundo. E não demorou para isso começar a acontecer. Tivemos a primeira corrida nessa pista em 18 de junho de 1927. Foi uma corrida de motos na parte norte e quem venceu foi Tony Ullmann. E mais, o marco mesmo foi no dia seguinte, com a primeira corrida de carros, que teve Rudolf Caracciola como vencedor com o Mercedes-Benz. Mas depois disso, o circuito se tornou aberto ao público
só precisava ter alguns dólares, um carro e se conseguia dar algumas voltas no tal circuito. E talvez você precisasse de um seguro de vida, já que um ano depois esse circuito levou a primeira vida, Senec Junek. Mas para ser bem sincero, isso não causou preocupação alguma no pessoal que frequentava o circuito, já que o foco deles era conseguir novos recordes de velocidade a cada volta. Inclusive, recorde nessa pista foi estabelecida por Louis Chiron, que chegou a média de 72 milhas por hora em um Bugatti durante toda a volta. Bom, e falando em velocidade, a categoria mais alta do automobilismo chegou até as montanhas Eifel, em 1951. Foi o ano em que Nürburgring se juntou ao calendário da Fórmula 1 para sediar o Grande Prêmio da Alemanha. As corridas da categoria seriam realizadas na parte norte, Nordschleife. E obviamente que duas coisas fizeram essa corrida se tornar mais popular. O fato de ser uma pista bem traiçoeira era uma delas. E nem preciso falar sobre a velocidade que os carros da Fórmula 1 atingiam nessa pista. Mas o detalhe é que, da mesma maneira em que ela foi se tornando cada vez mais popular, ela foi ficando cada vez mais perigosa. E chegou em um momento em que os carros literalmente lutavam muito para se manter na pista. Os organizadores da corrida até tentaram ajustar algumas partes, colocaram algumas chicanes, mas não resolveu muita coisa. A superfície da pista era irregular, principalmente as retas de alta. Tinha curvas que eram super fechadas e foras que não tinham visão nenhuma do que estava depois dela. E o perigo estava ali, com carros cada vez mais velozes. Mas aí vem aquela pergunta: quanto mais perigo, melhor? Mais emoção? Bom, para muitos estava justamente nesse fator. Uma coisa era certa, Nürburgring era sempre uma corrida imprevisível. E vale lembrar que era tão bizarro que em 1968, um cara chamado Jack Stewart venceu a corrida lá e pela primeira vez chamou o tal traçado de Green Hell, ou o famoso... Nome esse que carregaria para sempre, não tinha como correr naquele lugar de maneira segura ou de forma confiante, aquele lugar dava calafrios, era tenebroso, e foi motivo suficiente para que pilotos e equipes não quisessem mais nem sequer correr ali, ou pelo menos enquanto não fizessem algumas mudanças. E foi por isso que em 1970 o GP da Alemanha nesse circuito foi cancelado, o apelido literalmente pegou, e mesmo que os organizadores tivessem dado continuidade aos ajustes de segurança e melhorias, não era o suficiente. Então eles mudaram várias coisas, colocaram mais barreiras de segurança, tiraram algumas curvas, pavimentaram as partes com solavancos para impedir que os carros pegassem um voo ou decolassem. Sim, nesse circuito os carros conseguiam voar. Enfim, depois de mexer em quase tudo, a Fórmula 1 voltou para os arredores do castelo para o GP de 1971, mas não foi por muito tempo, porque em 76 já caíram fora de novo. Eles precisavam melhorar muitas coisas, as exigências de segurança eram cada vez maiores, e lá se iam gastos e mais gastos, e ainda tinha muito o que se melhorar. Só pelo tamanho da pista precisavam de 5 vezes mais comissários e equipe médica para dar conta. Então o veredito foi dado, e em 1976 seria a última corrida no Nordschleife, e mal sabiam eles que essa seria uma corrida pesada e uma despedida de forma terrível. Para te explicar o que aconteceu nessa última corrida, vamos lá para 1976, ano em que tínhamos Niki Lauda como atual campeão da categoria, que inclusive era o piloto que estava liderando o campeonato naquele ano, e também era dele o recorde de volta mais rápida em Nürburgring, conquistado no ano anterior. Niki Lauda, mesmo sendo o detentor do recorde e o cara mais rápido nesse circuito, nesse GP ele não estava afim de competir. Inclusive isso lembra outro piloto lá em 94 que também não queria correr. O GP de 76 foi marcado por muita chuva, isso sem falar na neblina que estava por todo o canto. Antes da corrida foi feita uma reunião com outros pilotos, inclusive Niki Lauda, para falar sobre a condição climática daquele dia. Era algo complicado dado ao histórico do circuito, também pela velocidade. Ele chegou a pedir que os demais pilotos o ajudassem a boicotar a corrida, e ele perdeu essa tentativa por causa de um único voto. Então a corrida iria acontecer normalmente, e claro que Lauda queria se manter na liderança do campeonato. Mas ainda na segunda volta
volta dessa corrida, a Ferrari de Lauda acabou indo para o lado esquerdo da pista, bateu violentamente nas barreiras de metais e pegou fogo. Com o impacto na lateral, o carro voltou para a pista e, para piorar, ele foi atingido por Brett Lunger. Nick ficou preso no carro em meias chamas, ou seja, o fogo do inferno se concretizou. 4 pilotos pararam para ajudar. A equipe médica e os bombeiros ainda estavam a caminho do local, mas o circuito era longo demais e, como já era uma reclamação, precisavam ter uma equipe maior. Por isso foi uma demora enorme. Bom, mas essa história é para outro vídeo. De fato, o traçado, os circuitos eram incríveis, com curvas sinuosas, era necessário ser um piloto muito bem preparado para pilotar lá, mas era muito perigoso. Nick Lauda tentou avisar sobre o quão violento era aquele lugar. Literalmente, aquele foi o último GP de Nürburgring. A Fórmula 1 não voltaria mais para aquele lugar. Mas se você acha que os alemães entenderam e se contentaram com isso, você está muito errado. Eles bolaram um plano para construir um novo circuito, um exclusivo para corridas como as da Fórmula 1. Com essa pista que eles criaram, chamada de GP Striker, que apesar de tudo continuava sendo Nürburgring, mas eles tiveram que praticamente demolir a parte sul, mas essa era uma pista que trazia uma certa emoção, porém era menos mortal. A construção desse circuito foi finalizada em 1984, e para mostrar ao mundo que a nova pista era bacana e bem menos fatal, nada mais justo que fazer uma corrida, e eles fizeram exatamente isso, a famosa corrida. Foi basicamente uma corrida de exibição inaugural, com nada mais e nada menos que os maiores pilotos do mundo. Não era para menos, a corrida foi um sucesso total. A pista era ao mesmo tempo desafiadora, mas tinha zonas de escape, o que dava maior segurança. Para comemorar a abertura da nova pista de 5.148 metros de Nürburgring, ao lado da longa e lendária configuração do Nordschleife, a Mercedes-Benz convidou vários pilotos renomados para pilotar seus novos sedãs 190 em uma corrida comemorativa. A disputa aconteceu no dia 12 de maio de 84, a tal Corrida dos Campeões, como foi apelidada. Tinha um grid de largada repleto de estrelas: Niki Lauda, Keke Rosberg, James Hunt, Danny Hulme, Jody Scheckter, Jack Brabham, Phil Hill, John Surtees, Alan Jones, Sterling Moss, Alan Prost, Carlos Reutemann, John Watson, Jacques Latifi, Hélio De Angelis e assim por diante. E entre eles, um jovem estreante na Fórmula 1, Ayrton Senna. E adivinha só quem venceu essa tal Corrida dos Campeões? Ele, Ayrton Senna. E lá estava Nürburgring de novo, impressionando o mundo, e óbvio que a Fórmula 1 voltou para esse lugar, só que dessa vez como o GP da Europa de 84, mas não foi como eles esperavam. Mesmo sendo vencida pelo professor Alan Prost, os organizadores da Fórmula 1 e os promotores do circuito não conseguiram chegar a um acordo de longo prazo, por falta de rentabilidade da pista e até sobre a parte de recepção do público, foram pautas que impediram esse acordo. E nesse mesmo momento, a FISA, órgão que regulava a Fórmula 1 naquele período, mudou a política para permitir contratos a longo prazo em um circuito para sediar cada grande prêmio. E por mais que a nova pista ainda carregasse o nome de Nürburgring, ela já não tinha a mesma fama que a antiga. Eles não estavam com os melhores argumentos para se manter nessa briga para estar ali no calendário. Ou seja, isso significava que o GP da Alemanha, que estava sendo realizado em Hockenheim, teria que escolher qual pista iria sediar essa corrida. Quem ganhou o contrato foi Hockenheim, que fechou um acordo para sediar esse GP por 20 anos. E é isso, meus amigos. Foi um golpe doloroso para os organizadores de Nürburgring. Eles construíram uma pista especialmente para sediar o GP e ela foi rejeitada. Então eles teriam que esperar 20 anos para ser a casa do Grande Prêmio da Alemanha. O que é surpreendente é que, apesar de todas as situações complicadas que já tinham enfrentado, mal sabiam eles que não precisariam esperar todos esses anos. Em 10 anos eles conseguiriam uma vaga. Isso porque o interesse dos alemães pelo automobilismo voltou por causa de um homem, Michael Schumacher. O alemão que em 94 se tornou o primeiro alemão a vencer um campeonato de pilotos na categoria máxima. E aí foi um prato cheio, já que a FISA queria um segundo GP em terras alemãs. O GP da Alemanha continuou em Hockenheim, então essa segunda corrida carregou o nome de Grande Prêmio da Europa. É claro que a corrida fez muito sucesso, inclusive ao longo dos anos ela carregou vários nomes diferentes. Além de GP da Europa, também foi chamada de GP da Alemanha, GP de Luxemburgo e até GP de Eiffel. Bom, a corrida nesse novo circuito foi de 85 até 2020, e nesse último ano quem venceu essa corrida foi Sir Lewis Hamilton, no GP chamado de Eiffel. Óbvio que o traçado já era muito diferente daquele que começou em 1951.
Bom, desde então não tivemos mais acidentes por lá, tivemos sim, e vários. E talvez o mais desagradável nessa listinha seja com o brasileiro Pedro Diniz, que sofreu um acidente na primeira volta do GP da Alemanha em 99. Ele foi fazer a curva e logo atrás veio um carro e bateu no pneu traseiro. O carro perdeu o equilíbrio, bateu no meio-fio e capotou 2 vezes. O piloto sobreviveu e sofreu apenas pequenos cortes. Outro acidente bizarro foi no Qualify do Grande Prêmio da Europa de 2007. Quando estava faltando apenas 5 minutos para o final do Q3, Lewis Hamilton estava tentando fazer uma volta rápida, mas acabou perdendo o controle do carro e bateu em uma parede de pneus. A pancada foi tão forte que quando ele saiu do carro ele não conseguia ficar em pé. Se recuperou rápido e teve ferimentos bem leves. No mesmo evento, mas no dia da corrida, teve uma chuva bem forte e uma das largas chicanes começou a transbordar água. E mesmo os carros estando com pneus intermediários para a chuva não foi o suficiente. 7 carros saíram da corrida. A situação era tão caótica que os carros tiveram que ser levantados por um guindaste e colocados de volta na pista. Isso poderia ter sido fatal se tivessem batido em alguma lateral. Doideira, né? E aí você deve estar se perguntando, mas aquela parte norte do circuito, que aconteceu com ela? Bom, ela continuou a sediar corridas de turismo, as 24 horas de Nürburgring, por exemplo, e talvez o mais importante de todos é naquele circuito em que os carros esportivos são testados, com referência a uma única métrica. Fora que vários carros já fizeram suas propagandas de marketing também por lá. Alguns exemplos disso são o Porsche GT2 e GT3, que foram desenvolvidos nessa parte norte de Nürburgring. Outro exemplo, BMW, que apresentou seus carros M apenas depois de exibir os tempos de volta lá no tal ringue. E até a Mercedes-Benz fez parte desse sucesso do Nordschleife e continuou a testar a pista por quase um século. O lugar não se limitou a testar carros alemães, eles passaram a receber montadoras do mundo todo e todos queriam testar no Inferno Verde. Para vocês terem uma ideia, o primeiro carro a ser totalmente desenvolvido em Nürburgring foi o MKIV Toyota Supra. Já a Nissan desenvolveu o R35 GTR e quebrou o recorde. Até a Hyundai, que é sul-coreana, desenvolveu uma instalação inteira perto do circuito para desenvolver uma linha de carros. Vários outros carros esportivos famosos já tentaram bater os recordes por lá. Huracan, Aventador, Dodge Viper, McLaren 600LT e 720S, o Corvette Z06, Camaro, Pagani Zondas e até a Lexus LFA tiveram que estabelecer recordes em Nordschleife antes de serem lançados para venda. Mas além de ser um palco de teste de vários carros, ele continua com a ideia raiz e de que as pessoas podem ir para lá pagar para dar algumas voltas no clássico circuito. E outra boa notícia recente, vamos ter carros de Fórmula 1 por lá, já que em 2007 o alemão Nick Heidfeld dirigiu em Nordschleife em uma demonstração da Fórmula 1, seguido por Michael Schumacher em 2013 durante uma corrida de 24 horas, como exibição. Mas faz tempo que ninguém aparece por lá. Mais recentemente, Sebastian Vettel confirmou algumas voltas lá em setembro e a dose vai ser dupla. Para surpresa de todos, recentemente Daniel Ricciardo, piloto que na data desse vídeo é reserva da Red Bull, confirmou algumas voltas também no Inferno Verde, tocando alguma RB da vida. O australiano, que já teve altos e baixos na Fórmula 1, de vitórias a escolhas erradas, já teve seu auge na Fórmula 1. Você não acredita? Bom, o vídeo já começou aí na tela, você nem percebeu, então continua assistindo e me conte mais depois.